Ele andou com Deus de tal forma que Deus fez o quê? Para si o tomou. Então é muito evidente que na vida de Enoque nós temos o princípio do arrebatamento. Eu vou repetir para os irmãos uma historinha que já contei aqui. Alguns vão se lembrar. Uma menina, adolescentezinha, pré-adolescente, foi a uma reunião da igreja e ouviu um irmão compartilhar a palavra sobre a vida de Enoque. Então, seus pais não foram à reunião da igreja. E retornando para casa, perguntaram a ela sobre o que aquele irmão havia compartilhado. E ela procurou reproduzir o que ela entendeu. E disse assim: o irmão compartilhou algo sobre a vida de um homem chamado Enoque, que andou com Deus. E o que eu entendi foi que ele foi andando, andando, andando e andando com Deus até um momento em que Deus disse assim para ele: Enoque, agora você está tão longe de tua casa e tão perto da minha que fique comigo. Senhores, eu tenho um gráfico que eu às vezes apresento nos cursos e que ele mostra exatamente o distanciamento vertical. A gente vai andando, eu ponho lá um círculo, e vai virando e vai havendo um distanciamento horizontal em relação ao plano natural, ao plano do homem. E o Filho de Deus está subindo isso. Minha vontade é subir, 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 acontecer que não é Enoque e eu ser arrebatado. Mas isso depende da vontade do meu Pai. Eu estou me esforçando para isso. De outras feitas, é muito triste esse distanciamento, porque ali embaixo, espiritualmente falando, tem um monte de pessoa que a gente ama e que a gente queria que viesse junto. E por isso que eu digo que eu choro. Eu choro quando eu olho no plano natural e quando eu olho para cima e vejo uma ascendência espiritual na minha vida, eu me alegro fazendo esse trabalho, todo o trabalho da academia, todo o trabalho na empresa, é sempre para dar glória a Deus, tudo que eu faço. E tudo que um cristão vê de fazer. Falo eu, algumas pessoas vão entender como egocêntrico, mas não é. O cristão verdadeiro tem que fazer isso, é uma obrigação com o Pai Celestial. Não é o ego, é uma obediência. Ou seja, ela compreendeu tudo sobre a vida de Enoque. Enoque andou com Deus e Deus, para si, o tomou. Quanto mais nós andamos com Ele, mais nós somos desarraigados. Enquanto nós estivermos lutando com aquelas coisas que nos arraigam nesse mundo, nós vamos perder para elas. Porque são monstros muito mais violentos e fortes do que Esse é o imaginamos. problema. Mas à medida que formos aprendendo a viver uma vida de atenção amorosa a Cristo, os monstros serão expurgados. Porque Isso eles mesmo. não podem com Ele. Eles podem Exatamente. conosco, Exatamente. mas não podem com Ele. Então, meus amados Essa é a irmãos, esse é alegria. o primeiro princípio. Andar com Deus no princípio da vida de Enoque, ou o princípio do arrebatamento, é um dos significados da vida de oração. Agora, queria mostrar algo para os irmãos dentro desse primeiro princípio. E já vamos citar os outros dois. Penso que isso seja tão importante que não precisamos correr com eles. Não podemos. Abra, por favor, o livro de Cantares. Esse livro magnífico do amor relacional do amado com a amada. Livro de Cantares. Preste atenção. Olha o que diz no capítulo 4, verso 9. Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou, o princípio do arrebatamento. Agora, em Cantares, capítulo 4, verso 9, é o noivo que está falando. Aliás, ele fala quase o capítulo todo. E se você olhar os versos anteriores ao capítulo 4, ou seja, o final do 3, você vai descobrir por que ele fala tanto assim no capítulo 4. Ele fala porque a noiva chamou a atenção das filhas de Jerusalém a respeito da beleza dele. Ela diz assim no capítulo 3, verso 11: Contemplai ao rei Salomão com a sua coroa. Está vendo essa frase?
Isso trouxe tanta satisfação ao coração do rei, que então, do amado, que então ele vai dizer para a amada o que ela é para ele, no capítulo 4. Um capítulo magnífico. Nós vamos focar esse verso 9 por causa do princípio que estamos compartilhando na vida de Enoque. Então, por favor, olhe para sua Bíblia e preste atenção. O que o noivo diz. Arrebataste-me o coração, minha irmã, noiva minha. Arrebataste-me o coração com um só dos teus olhares. Vamos juntos para o capítulo 6, verso 5. É um verso que vai trazer mais luz sobre o que acabamos de ler. Ouça com atenção. Capítulo 6 de Cantares, verso 5. Olha o noivo falando de novo, dizendo assim: desvia de mim os seus olhos. Parece estranho essa frase? Tudo que o noivo quer é que a noiva olhe para ele, o contemple, né? Em que sentido ele está usando a expressão desvia de mim teus olhos? Irmãos, é uma expressão do mais doce amor. Ele vai explicar assim: porque eles me perturbam. Eles acendem em mim algo que é à beira do insuportável. Agora, deixe-me dizer para os irmãos qual é o sentido da palavra perturbam na língua original. Para que então nós compreendamos esse princípio do arrebatamento que nós estamos falando aqui, sem o qual nós nunca poderíamos viver uma vida de oração. A palavra perturbam, nesse texto, significa, primeiro, incitam cruelmente. Incitar. Quando alguma pessoa é instigada, aliás, é um outro sentido dessa palavra, instigar. Ela é instigada a fazer alguma coisa e ela o faz, ela diz assim, mas eu não podia deixar de fazer, não é? Porque eu fui instigado, eu tinha que fazer aquilo, não é? Ela foi incitada, instigada. É isso que o noivo está dizendo para a noiva. Desvia de mim teus olhos, porque eles me incitam, eles me instigam. Em que sentido? Segunda definição. Subjugam. Subjugam. Teus olhos me subjugam. Mais um sentido. Dominam. Basicamente a mesma ideia de subjugam. Mais um. Capturam. Teus olhos me capturam. Mais um sentido. Me importunam. E o último, eu gostaria de citar. Me apressam. Pedro diz assim, que nós devemos não só esperar, mas nós devemos apressar a vinda do grande dia de Deus. Agora eu quero fazer uma pergunta aos irmãos. Na verdade, vou fazer uma declaração. E a declaração é a seguinte: antes que nós possamos ser arrebatados em direção a Ele, nós precisamos arrebatá-lo em direção a nós. É muito interessante isso. O arrebatamento, na verdade, é um amor ágape. Então, Cristo é tido como um noivo, e nós que nascemos de novo, que somos filhos de Deus, somos a noiva. Assim como também diz que a noiva é a Nova Jerusalém, que é o local que vai se dar o tal casamento. Para isso, a igreja, que é esse grupo de pessoas que nasceram de novo ao longo de todo o planeta, vai ser arrebatado. Inclusive os mortos serão arrebatados, primeiro do que os vivos, quando Jesus Cristo voltar. Mas com relação à volta de Jesus Cristo, um cristão verdadeiro tem que estar desejando. Se ele tem a raiz no mundo, ele quer resolver as coisas do mundo antes de ter a vida eterna. Mas, na verdade, as coisas do mundo vão seguir o curso que Deus já sabe. Nós temos que amar Cristo cada dia mais para arrebatá-lo. É isso que ele está falando. Porque ele já deu a vida por nós. Então, ele não precisa dar sinal de mais amor, ele já nos ama incondicionalmente. Nós precisamos escolher dar a vida para ele. Mais do que dar a vida é, nas conjecturas do mundo, dessa vivência terrena, está tomando atitudes
que mostrem o amor que temos por Ele. Cada vez mais para ser arrebatado. Temos que andar com Ele. Temos que nos relacionar com Ele. Todo dia, toda hora. Uma absoluta necessidade.